a sua disponibilidade em ajudar. Acho que você consegue ver quase todo mundo. Você vai ficar de ladinho porque o computador está aqui no lado e a gente está te vendo no projetor, tá bom? Tá. Fernanda, a imagem está muito escura por causa do fundo claro. Vocês querem que eu modifique? Não, acho que não sei. É, melhor assim. Dá para te ver melhor. Então, É. Tá ótimo, Cris. Obrigada. nada. Então, eu queria te convidar para fazer a nossa oração inicial, para a gente poder começar, tá bom? Tudo bem. Eu faço a oração? Você pode fazer, por favor? Faço. Obrigada. Vamos aproveitar esses instantes iniciais, preparar o nosso mundo íntimo para esse encontro. Vamos buscar desconectar os pensamentos das preocupações do dia a dia e vamos desejar essa união profunda com os planos superiores da vida, evocando a presença de Jesus junto de nós, buscando também abrir os nossos corações, nossos sentimentos a Deus, para recebermos dele as bênçãos de que todos necessitamos e merecemos. Agradecemos pela oportunidade desse encontro, das reflexões que faremos. Agradecemos a presença dos Espíritos que estão sempre nos norteando, amparando, esclarecendo. E pedimos as bênçãos, a proteção do alto sobre cada um de nós, mas também sobre os nossos irmãos, desde aqueles mais queridos e próximos, mas que Jesus também abençoe cada irmão do mundo, desperte essas almas, as consciências, toque em cada coração, para que possamos todos juntos trabalhar em favor desse mundo novo que desejamos e esperamos. Que Deus possa cobrir nosso planeta com seu amor, com sua luz, possa proteger os seres humanos dos seus vícios, possa iluminar as consciências e estar sempre presente no mundo íntimo de cada um de nós. Que Deus esteja com a gente nessas reflexões e nos ajude no caminho do autoconhecimento e da reforma íntima. Mais uma vez, obrigado Deus, obrigada Jesus e obrigada benfeitores espirituais. Que assim seja. Podemos começar, Fernanda? Sim, por favor, Cris. Para mim aqui é bom dia, para vocês acho que já é quase boa noite. Aqui já são 7:30 da noite. Então é um prazer estar com vocês. Fico assim feliz de saber que o Espiritismo, que a mensagem de Jesus, de Kardec, tem encontrado lugar, mesmo distante daqui, porque aqui a gente sabe que tem as facilidades, então não é muito mérito ser espírita aqui, é quase que natural, né? Se a gente ampliar um pouquinho a consciência, a gente já entra. Mas eu fico imaginando o quanto é difícil de conseguir conciliar tudo isso em lugares distantes, onde não tem tantas facilidades como a gente encontra aqui. Tanta oferta de material disponível, enfim. Parabenizo vocês pela iniciativa, fico feliz mesmo de saber que vocês estão divulgando a mensagem que faz bem para a gente deseja que faça bem para outras pessoas aí tão distantes. Espero um dia poder estar aí pessoalmente. Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, acho que fica gostoso se vocês participarem. Mas eu vou tocando e qualquer coisa vocês finalizem que eu dou uma paradinha, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu trouxe para a gente pensar hoje uma parábola. A gente começa pensando a respeito dessa historinha.
Veja que Jesus, na sua sabedoria, Jesus era psicólogo, era filósofo, era pedagogo, enfim, né, era completo. E ele fazia uso dessa técnica, não só ele, mas as civilizações mais antigas, uma das formas mais importantes que eles utilizavam quando queriam trabalhar questões existenciais, quando queriam pensar a respeito das leis da vida e compreender um pouco como funciona o universo, enfim, eles utilizavam, era muito comum utilizarem parábolas, histórias, lendas, contos. A própria mitologia é riquíssima em conteúdos psicológicos e existenciais. Jesus também fez isso. Mas a historinha que eu gostaria de contar para vocês hoje, ela vem de uma lenda dos hindus, lá da Índia antiga. E essa lenda conta que existia esse reino, onde tinha um soberano, onde tinha esse rei, e o rei era considerado bondoso porque abria uma exceção. Quando todos os reis se mantinham distantes do povo, ele abria as portas para que todas as manhãs as pessoas do reino pudessem ter acesso a ele. Ele abria então a possibilidade de uma audiência e se fazia uma fila longa e um por um poderia ir do cidadão se aproximando e conversar, perguntar, pedir. E isso era praxe. Todas as manhãs o rei dedicava um tempo da sua manhã para esse encontro com seus súditos, com os cidadãos daquele lugar. E um dia o rei teve uma surpresa, porque na fila vinha, conforme a fila ia caminhando, ele via se aproximando um mágico. Ele trazia a aparência de um mágico. Não era difícil de detectar e de entender que ele era realmente um mágico. O rei, então, começou a criar expectativas. Enquanto a fila caminhava, ele atendia, mas ao mesmo tempo a mente dele já estava elaborando, imaginando quem seria aquela pessoa, o que ele viria fazer ali, que ele traria para o rei. E o rei começou a divagar, a imaginar, a sonhar, até que chega a vez daquele mágico conversar com o rei. O rei então diz: mágico, o que traz você para as minhas terras? O que será que me aguarda? O que você tem para mim? E o mágico então ofereceu um presente. Era um presente embrulhado de uma forma bonita, mas simples, nada muito rebuscado. E o rei então, de novo, enquanto ele abria aquele presente, ele ficava imaginando o que será que tinha ali dentro. E a sua mente, a sua imaginação criava coisas, tesouros preciosos, mapas de lugares não descobertos, e a mente dele ia longe. Quando ele abre o pacote, quando o pacote revela o que tinha dentro, não tinha nada mais do que simplesmente uma maçã, um fruto, uma maçã, só uma maçã. Não eram nem algumas maçãs. O rei então fica naquele estado de choque, sem saber o que fazer. Seria essa uma pegadinha? Será que eu não estou entendendo o que está acontecendo? Ou talvez o mágico não esteja debochando de mim? O rei fica uns minutos sem saber se punia, se agradecia e resolve desconsiderar. Achou que era melhor não dar muito pano para manga e dispensa aquele mágico de uma maneira seca, com a expressão de desagrado, e pede para que levem então o mágico e o dispensem das suas terras. A maçã, ele fica sem saber o que fazer e pede para o seu súdito: coloque-a naquele depósito. E o súdito entendia essa mensagem. Era um jeito do rei não fazer um desfeito, de já jogar fora, mas também ele saberia que aquela maçã nunca mais seria relembrada. E aí aquele depósito no último quarto da última ala daquele palácio tinha essas porcarias que o rei ganhava, mas não tinha coragem de jogar fora. A maçã foi para lá. O rei logo em seguida esqueceu disso, se preocupou com outras coisas e a vida continuou até a manhã seguinte. Na manhã seguinte, o rei abre as portas e nova fila de outras pessoas se formam e o rei, em choque, percebe que na fila tinha o mágico. O mágico não tinha entendido o recado e ele volta. O rei, então, agora já não tinha mais muitas expectativas, mas tinha uma esperança.
Tenho certeza, ele pensava, que ele ponderou o que ele fez e hoje ele vai se redimir. Acho que ontem ele não estava muito bem, mas eu tenho certeza que hoje esse mágico vai merecer estar aqui na minha presença. A fila anda, o mágico se aproxima e o rei já pronto para esperar um pedido de desculpa ou alguma forma de se retratar. Na verdade, o mágico não faz muita coisa a não ser estender para ele novamente o mesmo pacote. E o rei olhou aquele tamanho e algo passou pela sua cabeça. Parece que cabe de novo uma maçã nesse pacote, mas ele não faria essa desfeita por 2 vezes. Deixa eu abrir logo para entender o que está acontecendo. O rei abre o pacote e novamente, nada mais do que uma maçã estava embrulhada naquele presente. O rei já começa a ficar um pouco irritado e, em algumas palavras, ele insinua: muito obrigado pelo seu presente, quem sabe um dia a gente se encontra novamente. E o mágico, ignorando totalmente essa indireta para que talvez um dia retorne, nos próximos dias ele continua a voltar. Durante 1 ano, esse mágico testou a paciência do rei e durante 1 ano ele veio todas as manhãs trazendo um embrulho onde continha uma maçã. E a cada dia o rei pegava aquela maçã, mesmo com vontade de jogar na cabeça do mágico, ele pedia para o servo guardar naquele depósito. E o tempo correu e durante 1 ano isso aconteceu e depois aquele mágico sumiu. E nunca mais ninguém ouviu falar dele, ninguém sabia de onde ele veio e nem para onde ele tinha ido. E o rei esqueceu a história e a vida continuou. Mas pouco tempo depois, a rainha tinha um macaquinho de estimação e ele era bem danado, bem divertido, mas fazia suas peraltices, suas macaquices. E esse macaquinho um dia escapou dos aposentos da rainha e perambulou pelo castelo, pelo palácio, até que ele encontrou aquele tal depósito no final da ala que ninguém lembrava que existia. Ele entrou naquele lugar cheio de entulhos e se interessou por aquele monte de maçãs. Muitas já nem existiam mais, já tinham sido decompostas. Outras ainda tinham um resquício delas. E ele então pegou a mais nova, que ainda tinha algum vestígio de vitalidade, e deu uma mordida. E o guarda, quando entrou correndo atrás do macaco para levar ele de volta para a rainha, ele percebe que o macaco estava olhando algo que ele tinha tirado de dentro da maçã. O soldado guarda percebe que era uma pedra, uma gema grande e muito rara, de uma pedra que quase não existia mais naquele reino, muito preciosa. E ele, para tentar entender de onde que aquele macaco tinha tirado aquela pedra, suspeita que tenha sido de dentro da maçã. Ele começa a vasculhar e ele já não demorou muito para perceber que em cada maçã daquelas que o mágico tinha trazido havia uma joia, uma pedra preciosa, uma mais rara do que a outra. O guarda então deu um jeito de reunir, catou lá todas as maçãs, os restos de maçãs, tirou as pedras de cada uma delas, colocou num baú. Esse baú representava uma fortuna e levou para o rei e explicou a situação, dizendo que aquelas pedras tinham sido retiradas de cada maçã que o mágico havia presenteado o rei. O rei, então, em novo choque, se lembrou das vezes em que ele recebeu aquele mágico e do tanto de desaforo, de insinuação, de indireta, de convites para que ele nunca mais aparecesse ali, de expressões, de carrancas, né, na expressão. Enfim, ele lembrou do quanto ele havia maltratado aquele mágico, sem saber da oferta que o mágico trazia para ele. Ele, então, envergonhado, se apodera daquele tesouro, mas aquele tesouro, cada vez que ele olhava para aquele tesouro, ele lembrava da falta de sensibilidade, de bom senso, de mente aberta para compreender o que aquele mágico trazia para ele. Essa mensagem dessa lenda hindu
ela traz para a gente um convite para muitas reflexões. Essa postura do mágico, a gente poderia fazer algumas questões, a gente poderia explorar essa mensagem trazida, contida nessa parábola, fazendo algumas perguntas para a nossa própria reflexão. Por exemplo, por que será que o mágico ele não foi capaz de enxergar quem era aquele mágico? O rei, aliás. O rei não foi capaz de enxergar quem era aquele mágico. Por que o rei não entendeu a figura importante, emblemática que estava diante dele? Por que o rei não foi capaz de entender a mensagem que o mágico trazia para ele? Será que isso acontece nas nossas vidas, no nosso dia a dia? Será que é possível que a gente, vez ou outra, se coloque na posição de um rei, como o rei da história, na presença de mágicos, e a gente não se dê conta de que estamos diante de um mágico que nos traz um grande tesouro, mas que precisa ser entendido, descoberto, e a gente dispensa esses mágicos que poderiam nos trazer grandes fortunas no sentido simbólico? Aquele rei, ele fazia parte da maioria de nós que tem como se fôssemos um conjunto de pessoas que, por mais que convivamos umas com as outras, nós temos o nosso próprio mundo. Na psicologia, a gente tem o conceito de ego. Não sei quanto que vocês estão familiarizados com a série psicológica de Joana de Ângeles, mas ela traz uma coleção de quase 20 livros trabalhando, elaborando esses conceitos, tentando mostrar para a gente, ou tentando usar a psicologia de Jung junto com as noções do Espiritismo e de Jesus para nos ajudar nesse caminho do autodesenvolvimento. E Jung trabalha esse conceito de ego como a entidade dentro da gente que é responsável por fazer o trânsito entre os dois mundos. O mundo de fora, que a consciência é capaz de compreender, e o mundo de dentro, que são nossas experiências passadas, nossas vivências, nossas vidas anteriores. E o ego, ele forma uma visão muito particular do mundo, porque ele é formado a partir da experiência de cada um. O meu ego, então, ele enxerga do mundo e ele se relaciona com o mundo da forma muito específica do meu eu, do meu self, do meu eu total, do meu espírito. Por isso é que duas pessoas podem conviver muito tempo juntas e elas vão sempre ver a vida de maneiras diversas, porque a história de vida de cada um é muito diferente, uma vez que a gente pensa que a gente não nasceu ontem, né? Nem nessa vida. Então tente imaginar quantas vidas a gente carrega dentro do nosso eu total, da totalidade, né? da psique. Então é impossível, mesmo que a gente tenha nascido gêmeo, idêntico, vivido as mesmas experiências, estudado nas mesmas escolas, tido a mesma mãe, o mesmo pai, enfim. Isso é tão pequenininho perto do tanto de outras vidas que a gente carrega. Por isso que a gente, enquanto indivíduos, nós somos muito diferentes uns dos outros. E temos a particularidade de olhar para o mundo segundo o nosso ponto de vista. O ponto de vista daquele rei parece que era um ponto de vista que já tinha um conjunto de conceitos pré-estabelecidos. Para aquele rei, mágico faria um certo tipo de mágica que ele desejava ver e ele desejava receber. Ele não conseguia valorizar uma mágica que era: toma aqui uma maçã. Para aquele ego daquele rei, o que era maçã? Se a gente falar aqui para o nosso menino nordestino que vive lá no sertão e tem um copo de água que cai do céu a cada ano, enfim, se você chega com uma maçã, é uma coisa que de repente pode ser visto mesmo como um tesouro. Mas para aquele rei que tinha tudo, uma maçã era nada. Uma maçã era uma desfeita. Então olha como é interessante a gente já começar a observar que dependendo do ponto de vista de cada um de nós olhamos para os tesouros da vida de formas diferentes.
Aquilo que eu valorizo pode ser que o meu vizinho não dê um pingo de valor, e vice-versa. O que era valor para aquele rei? Aquele rei, para ele impressionar aqueles olhos, não poderia ser nada do que ele já tivesse, mas ele já tinha muita coisa. Então, para conseguir causar um impacto para um rei, tem que ser realmente alguma coisa, pelo ponto de vista do ego dele, tinha que ser uma coisa gigantesca. Ele não conseguia, então, abstrair, ele não conseguia pensar fora do seu próprio ego, tentando imaginar que existem outras formas de tesouros que ele pode não enxergar com o seu ponto de vista. O rei, então, tinha uma expectativa, ele queria poder, ele queria mais poder do que ele já tinha, ele queria mais tesouro, tanto que quando o macaco descobre, ele começa a se interessar por aquilo que o mágico havia trazido. Então, ele tinha um jeito de olhar para a vida e para as pessoas muito particular. Para ele, aquela maçã não tinha interesse nenhum, a princípio, antes dele descobrir o seu conteúdo. O mágico, por sua vez, já estava acostumado com esse retorno. Ele sabia que ele trazia um tesouro que não seria compreendido a princípio, que precisaria que o tempo desvelasse ou revelasse o quanto aquele tesouro, o quanto aquele fruto carregava de um tesouro realmente precioso. Se a gente fizer um paralelo interessante, porque essa história é contada pela Índia de antes de Jesus, a gente poderia imaginar se não seria inclusive um presságio, se não seria uma mensagem profética da vinda do Messias. Porque se a gente transferir esse contexto para a época de Jesus, não é difícil da gente perceber que aqueles poderosos da época, os reis, e os reis no sentido dos romanos, no sentido dos governantes, no sentido dos fariseus, dos doutores da lei, eles não estavam preparados para aquele mágico que vinha trazer o quê? A princípio, Jesus não trouxe nada. Jesus trouxe essa maçã que ninguém entendia para que servia. Alguns, pela fé, pela crença, aceitaram essa maçã mesmo sem entender. Outros jogaram para um depósito lá no calabouço do mundo inconsciente. A gente vê então quanto que essa presença é comum do mágico e do rei. Essa duplicidade de comportamentos, elas se repetem nas nossas histórias. Jesus foi esse mágico que não foi compreendido a princípio, que trouxe uma mensagem que ninguém entendeu a princípio, e que os grandes da lei, os poderosos da época, dispensaram de uma maneira. O rei da nossa história não mandou matar, mas os nossos reis, se não fôssemos nós mesmos naquela época de Jesus, a gente ficou com um pouco mais de raiva do nosso mágico e achamos que era legal liquidá-lo de uma vez e não apenas mandá-lo embora do reino. Então esse ego que nos ajuda tanto a viver, porque ele faz a ponte entre o fora e o dentro, e uma pessoa que não tem ego, ela é uma pessoa neurótica, ela se perde no mundo inconsciente, ela não consegue mais lidar com a realidade. Então, por mais que a gente usualmente costume falar, tira o ego, some com o ego atrapalha. O ego não atrapalha, não. O ego, ele é essencial para a gente viver. Uma pessoa que abrisse mão do ego, ela seria lunática, ela viveria no mundo fora da realidade. O nosso problema é a gente oferecer para o ego uma posição que não é dele. Ele não é nada mais que um administrador entre os dois mundos, de fora e de dentro. O problema é quando a gente acha que ele é o ser total. E a gente passa a colocá-lo numa posição superior àquele que ele ocupa. Então, aquilo que o ego está vendo é simplesmente um jeito de ver, que ele é capaz de enxergar. Não é o jeito de ver. Não é a coisa mais importante que existe e não é o único jeito de ver. O rei achava que o ponto de vista dele era único. Os fariseus acharam que o ponto de vista deles era único. Jesus estava transtornando aquele lugar, precisava ser liquidado.
Quem achava isso era o ego dos fariseus, porque o jeito que eles enxergavam a vida estava sendo questionado. Jesus estava trazendo reflexões que desestabilizaria o ponto de vista daqueles egos. Ao invés deles utilizarem isso como maneira de ampliar o seu ponto de vista, eles ficaram com medo e eles tentaram liquidar, expulsar aquele mágico. Agora, e na nossa vida? Quando que a gente passa por situações em que a gente normalmente é rei, dificilmente a gente é mágico, mas a gente pode também ser mágico na vida uns dos outros. Mas rei a gente costuma ser com mais frequência. Se a gente pensar na nossa vida, quantas pessoas se aproximam da gente nessa figura de mágicos? A gente se aproxima de alguém, a gente cria expectativa. A pessoa nunca é do jeito que a gente pintou que ela fosse. Porque quem pintou a pessoa foi o ego. E o ego tem essas expectativas. A gente fica querendo que os outros venham solucionar nossos problemas. A gente fica sonhando com um príncipe encantado que vem para salvar as donzelas frágeis. A gente tem toda uma expectativa de vida que é simplesmente um ponto de vista do ego bem estreito. E quando a gente assume que esse é o único ponto de vista, a gente acaba perdendo a chance de enxergar o que a vida nos traz, os mágicos da nossa vida. Então, muitas vezes a gente convive com pessoas que a gente diria assim, ai, se eu pudesse me livrar desse fulano, é o rei querendo dispensar o mágico. Só que aquela pessoa que a gente gostaria de liquidá-la da nossa vida é a pessoa que tem um tesouro que a gente não sabe enxergar, que a gente não sabe valorizar. Então, se a gente tivesse mais na mente essas reflexões, a gente não seria tão rápido em julgar as pessoas que nos incomodam, os chatos das nossas vidas. Muitas vezes os chatos das nossas vidas são justamente os mágicos que nos oferecem elementos de transformação, de expansão de consciência, de ultrapassar o ego. E a gente, ao invés de usar aquilo que a princípio a gente nem entende bem como funciona, por que ele nos oferece, a gente trata de liquidar ele da nossa vida logo. Outro dia, tendo a oportunidade de conversar com o Divaldo, ele disse assim, e essa frase tenho certeza que vai me marcar, apesar de ser recente, ela está muito, muito fresca. Conversando alguma coisa a respeito disso, ele falou assim, olha, a maior dor que eu tive na minha vida, o maior sofrimento, a maior dificuldade que eu tive na minha vida foi a maior bênção que me aconteceu. Porque quando eu passei pela maior dificuldade da minha vida, e que eu cheguei a cogitar que não tinha mais sentido nada, eu fiquei sem chão. Eu tive que, naquele momento, para continuar vivendo, eu tive que ser eu. Até aquele momento, eu estava indo na sombra de outra pessoa. No momento em que tem essa ruptura, eu preciso me erguer enquanto ser humano, enquanto indivíduo e enquanto Divaldo. Naquele momento eu me descubro, eu começo a me permitir, me soltar, e ali é que tem início a minha trajetória. Se eu tivesse continuado a trilhar aquele caminho inicial, eu não teria chegado nessa independência que eu tenho hoje. Eu não teria construído meu indivíduo, porque eu acharia que eu não seria capaz, eu preferiria ficar à sombra de alguém. Então, olha que mente aberta. A maior dificuldade da minha vida, o maior mal que me aconteceu, foi o maior bem que me aconteceu. Veja como é relativo e como é subjetivo cada acontecimento da nossa vida. Ali ele teve a presença de um mágico, que não só trouxe algo que ele não gostou, que puxou o tapete dele, que pôs ele em maus lençóis, que deixou ele numa certa dificuldade. E como ele soube aproveitar a oportunidade, ele se definiu a partir do presente de grego que ele recebeu. Então, quantas vezes a gente recebe essas pessoas na nossa vida e que são mágicos que vão nos convidar a rever os nossos conceitos,
a modificar, a ampliar nosso ponto de vista, e como o nosso ego vai ter que sair da sua zona de conforto, e aquilo que a pessoa nos traz não faz sentido para a gente, e isso nos irrita. E a gente passa a brigar, a gente quer sumir com essa pessoa, e a gente perde a chance de descobrir o que tinha dentro da maçã. Então é muito interessante a gente manter na nossa mente sempre fresca, essa visão do mágico e do rei, e o quantas vezes a gente, na posição de rei, deixa passar oportunidades de conquistar tesouros importantes, porque a gente não é capaz de enxergar, e a gente vai pegando oportunidades que são as maçãs e jogando para o calabouço, jogando para o quartinho esquecido, e lá no final da vida a gente vai questionar, puxa, mas por que eu não tive sorte? A gente diz, né? A gente aí associa com a sorte. Por que eu não tive sorte? Na minha vida não aconteceu nada. Aconteceu, só que o nosso ego, ele estava muito focado numa monoideia, ele não foi capaz de enxergar os mágicos, porque eles vinham aparentemente de um jeito que não era o que eu queria. A gente quer escolher como os mágicos se colocam na nossa vida, e a gente não soube valorizar. Então nós deixamos muitos mágicos passarem. Às vezes a gente tira de perto da nossa vida as pessoas que nos incomodam, e elas poderiam ser elementos de transformação na nossa passagem pela Terra. Uma vez o meu filho mais novo, há uns 4 anos atrás, ele estava com muitos problemas na escola por questão de bullying. E ele me pedia para mudar de escola. Então eu fiz com ele um acordo. Eu disse assim, você primeiro elabora, quando você tenta elaborar primeiro aquilo que você está vivendo, tenta entender, tenta explicar, tenta se posicionar. Quando você trouxer para mim uma fala no sentido de que, mãe, eu sei o que me incomoda, eu sei por que me incomoda, eu compreendo o lado deles. Quando você conseguir usar essa situação para tirar algum tipo de lição, você está livre para mudar de escola. É lógico que ele tinha condição de lidar com aquilo, porque se ele tivesse num nível de estresse muito perigoso, a gente precisa realmente poupá-lo. Mas ele ainda conseguia lidar com aquilo, eu pus essa proposta e ele aceitou. E ele ficou, então, mais alguns meses, e quando terminou esse período, que coincidentemente acabou o ano, ele, numa conversa, ele disse assim, mãe, eu quero mudar de escola, mas já não é mais pelo mesmo motivo. Aquele motivo que inicialmente me irritava, quando eu fiz a proposta de tentar compreender, enfim, eu consegui tirar o peso que eu estava dando para aquilo. Não sei se eu que mudei ou se eles que mudaram, mas o fato aquilo que acontecia antes já não acontece mais. E veja que interessante, a vida é assim. Às vezes ela traz uma coisa que incomoda a gente, enquanto incomoda, aquilo não sai. A partir do momento que a gente supera e fala, também agora eu lido numa boa com isso, aquilo some. E assim são pessoas, assim são acontecimentos. Quanto mais a gente fugir, a gente foge da situação A e cai na situação B, que a gente vai perceber que a B, na verdade, é a A com outra roupa. Então não adianta a gente querer nem fugir, porque isso não funciona, como também não adianta, como não é produtivo da nossa parte, a gente deixar passar, porque a gente não entendeu. Então, viver na Terra é a gente viver livre de expectativas, porque expectativas são geradas pelo ego, e o ego tem um ponto de vista muito limitado, que só faz sentido para ele próprio. Mas quando a gente convive com outras pessoas, é para que a gente tenha a oportunidade de enxergar esses outros pontos de vista que outros egos podem nos oferecer. Então, o ponto de vista do ego do mágico era totalmente diferente do ponto de vista do rei. Se o rei tivesse tido chance de falar assim, mágico, você é tão esquisito, você é tão fora do meu conceito, do que eu imagino que o mágico faça, você me trouxe um presente que eu não tenho nem noção. Você pode esperar e ficar comigo mais tempo para eu aprender com você? Qual é o seu ponto de vista? Como você vê a vida? O que você tem para me acrescentar ao invés de despachar ele rapidinho?
quando essas figuras enigmáticas se apresentam dentro da gente, elas são muito importantes para o nosso crescimento. Porque aquela pessoa que bate palma para tudo que a gente faz, que tem o nosso ponto de vista, que a gente fala, nossa, eu me dou muito bem com ele, é gostoso. Mas a gente não vai gerar grandes crescimentos, porque a gente pode continuar sendo o que a gente é, que está dando certo desse jeito. Mas quando a gente encontra outras pessoas que nos trazem pontos de vista diferentes e que a gente confronta ideias e que a gente não se entende, elas tiram a gente da zona de conforto. E a gente gera, então, novos produtos, novos questionamentos, se a gente tiver maturidade para isso. Mas a nossa história traz um outro personagem importante, que é o macaquinho. O que será que os hindus tinham com essa figura do macaquinho? O que eles queriam trazer para a gente dentro dessa parábola? Interessante porque Jesus, em várias parábolas, ele exalta a figura da pessoa que era discriminada, que era excluída, que não era valorizada. A gente vê em mais do que uma vez eles trabalhar a figura do samaritano, na mulher samaritana, na parábola do bom samaritano. A gente vê Jesus mostrando para a gente a importância dos que são os caídos do caminho, as mulheres que eram pegas em adultério, os cobradores de impostos, os leprosos. Jesus, então, procurava em muitos momentos exaltar ou dar dignidade a essas figuras, mostrando que todas elas são tão importantes quanto qualquer um de nós. E a figura do macaquinho, ele traz para a gente essa coisa da espontaneidade. O macaco não tinha ego. Para ele, tanto faz, uma sala é uma sala. Se a sala é a última do depósito, não sei da onde, é uma sala para ele. A gente não. Se a gente chega numa casa e alguém nos oferece o quarto do fundo, a gente já tem toda uma visão a respeito disso. Porque será que ele me pôs no fundo, né? Para o macaco, não. Quarto do fundo, quarto da frente, é quarto. E o macaquinho, então, ele tinha essa espontaneidade, ele não tinha pretensão de saber nada. Ele não tinha expectativas, ele simplesmente era curioso. E ele era simples, ele era o ignorante. E essa simplicidade, essa humildade, essa despretensão, essa falta de compreensão do ponto de vista do ego fez com que ele descobrisse tesouros. E aí a gente lembra de Jesus trazendo para a gente esse mesmo convite, quando ele fala que o reino dos céus, o reino de Deus, é para esses que são crianças, que são simples, que são ignorantes, que são pobres de espírito. São os macaquinhos que não se acham, que não são reis, que não são donos da verdade, porque esses estão abertos para ampliar seu ponto de vista. Aqueles que seguiram a Jesus, poucos eram poderosos, poucos eram corajosos para abrirem mão do seu ponto de vista engessado, de um ego que sabia tudo, que era dono do poder das Sagradas Escrituras, e se despojar de tudo isso para seguir Jesus. A maioria eram aqueles que não tinham nada. A maioria eram as pessoas que não sabiam muito bem das leis, não entendiam muito bem da vida. Eram macaquinhos espontâneos que se encantaram com Jesus. Eles tinham olhos de ver a Jesus, porque os olhos deles já não estavam condicionados, já não estavam vestidos do que era considerado valor. Como é difícil a gente viver numa sociedade que nos contamina constantemente com certos valores e a gente ser capaz de enxergar o valor que aquele valor de fato não tem e o valor que o desvalor para aquela sociedade, na verdade, traz. A gente acaba se envolvendo nesse caldo cultural e batendo palmas para o que aquele momento histórico, a mídia daquele momento histórico diz que é legal. E a gente, então, engessa nosso ego para olhar de uma visão muito estreita. Então, por que não sermos mais macaquinhos, espontâneos, desprovidos de conhecimento? Por que a gente acha que sabe tudo? E alguém, às vezes, vai fazer algum comentário, a gente não vê a hora dele parar de falar para a gente já explicar a verdade.
né? Escuta que eu vou te ensinar, senta para eu te dizer, veja se você me acompanha no meu raciocínio. São falas pretensiosas. A gente, ao abordar alguém desse jeito, é como se a gente já falasse, olha, eu sei mais do que você, então eu vou te dar uma canja, presta atenção que você vai aprender comigo. É a postura do rei que é engessado e que acha que enxerga o mundo e que sabe tudo antes mesmo das coisas acontecerem. Então, o convite dessa parábola, dessa historinha, é alguma coisa parecida com o que a psicologia nos traz, esse convite não é desarme, mas coloque o ego no lugar dele. Permita que esse ser mais simples que tem dentro de você, que não é pretensioso, que não é dono da verdade, que concebe, que aceita que a vida é maior do que o ego é capaz de enxergar, esse macaquinho que nós trazemos dentro da gente, que ele faça mais escolhas, que o ego não tome tanto o lugar de dono da casa, não faça tantas escolhas, que a gente se lembre de que os mágicos que passam pelas nossas vidas, eles trazem tesouros escondidos, para que a gente não perca a chance de jogar maçãs que são preciosas no depósito e a gente deixa a vida passar. E acaba não se dando conta do quanto de oportunidades que a gente perdeu. Então, a simplicidade de ser igual ao macaco, o cuidado de não se sentir tão poderoso, dono da verdade, como o rei, a curiosidade de descobrir o que os mágicos das nossas vidas nos trazem, ainda que eles não venham da forma como a gente deseja, que a gente queria, né, que os anjinhos viessem nos ensinar, mas a gente nem merece isso, a gente não saberia enxergar esses anjinhos. Muitas vezes, para um ego duro, forte, engessado como o nosso, a gente precisa nem de mágico, às vezes a gente precisa de um carrasco que nos faça acordar mesmo na dureza, na dificuldade e no sofrimento. Por isso que a gente aprende com o Espiritismo que o sofrimento ainda faz parte do nosso grau de evolução. A gente ainda vai precisar encarar o sofrimento, porque dependendo do tanto que esse ego é fechado em si, para abalar o seu castelo do poder e do saber tudo, é só um sofrimento, é só uma dor. Então, muitas vezes o mágico da nossa vida vem na forma de uma dificuldade, de uma dor. O fato é que são sempre convites, não para a gente passar apertado e sofrer. São convites para a gente aprender. São convites para a gente rever os nossos pontos de vista. Então, que a gente não seja apressado em explicar os acontecimentos, em dizer, eu sei bem aquela pessoa como ela é, será que eu sei? Sem conversar, eu já sou capaz de determinar se a pessoa é assim ou a pessoa é assado? Será que não é esse ego que, na forma de um rei que sabe tudo e que tem expectativas que vão ser frustradas ali na frente? Por que deixar passar esses mágicos e não aproveitar e não tirar proveito da oportunidade que eles nos trazem? Então fica essa reflexão. Quais são as maçãs que a gente tem recebido da vida? Quais são as maçãs que estão sendo trazidas e que a gente não consegue identificar? As maçãs aparecem em todas as áreas. Elas aparecem, por exemplo, na área da saúde. Quantas vezes um amigo, às vezes, pode falar, a gente está muito parado, vamos começar a fazer uma caminhada em volta do lago não sei da onde, na pista de jogging não sei de que lugar, vamos começar, a gente vai conversando, batendo papo. Ah, mas eu vou ter que acordar às 6 da manhã, senão não dá tempo de eu chegar no meu trabalho. É uma maçã que um mágico trouxe e a gente joga fora e perde a chance. Aí lá na frente a gente vai correr atrás de médico, porque a gente não correu na pista de jogging, a gente vai correr atrás de médico para dar conta, porque a gente não soube tirar proveito da maçã que nos foi apresentado na forma do vamos cuidar da saúde. Às vezes a maçã do relacionamento é uma figura difícil na nossa vida. Um chato, por exemplo, acho que todo mundo tem um chato na vida, né? E a gente também, vez ou outra, é o chato da vida de alguém.
Sabe esse chato que não concorda com nada? Que dá nó em tudo? Que não aceita nada? A gente já chega para conversar com ele e a gente já fala assim, ai, vamos lá, né? Já até sei o que eu vou falar, eu sei o que ele vai responder. Esse é o chato. Mas o chato nos força a pensar de várias formas. A gente elabora 1000 vezes antes de falar com ele, porque a gente já sabe que ele vai dar nó com isso ou com aquilo. Então, ele força a gente a ampliar nosso ponto de vista. Que se ele concordasse fácil, a gente, com meias palavras, já estava tudo resolvido. Então, ele nos conduz a repensar, e aí ele critica, e algumas vezes, se a gente for dócil, a gente vai falar, e não é que o chato nesse ponto tem razão. A gente não faz isso porque vai dar moral pro chato, ele fica mais chato ainda. Mas às vezes, lá no fundo, a gente é capaz de reconhecer que muitas coisas que o chato insiste realmente foram para o nosso bem, né? E esse chato está presente no trabalho, esse mágico no nosso trabalho, é aquela pessoa que exige muito, é o patrão que não valoriza. Todas essas pessoas e essas situações que nos trazem dificuldades, elas são oportunidades, são tesouros. Só que elas vêm na forma de um embrulho estranho, e dentro desse embrulho estranho tem uma maçã, e a gente não enxergou nem no embrulho, que não fazia sentido, porque não era colorido, como um embrulho deve ser, e essa maçã que nem faz sentido pra gente, porque a gente nem gosta de maçã. E a gente joga fora, então o embrulho joga fora a maçã, e perde chance de entender que mensagem que aquela situação nos trazia. Então, esse convite desse conto, desse mito, é um convite para a gente se desarmar do ego. O ego sempre nos faz acreditar que a gente sabe tudo, que a gente tem expectativas e as nossas expectativas são as que precisam ser feitas. Ele nos afasta da oportunidade de ampliar o nosso ponto de vista, de enxergar a vida com olhos diferentes dos nossos. Então, o ego, ele é um instrumento para a transformação se ele for visto como um administrador. Ele é capaz de pôr metas, de traçar objetivos, de questionar. Ele só não pode se sentir dono da verdade, porque senão ele vai sempre condicionar as metas de acordo com o seu ponto de vista. Então, se eu conseguir lembrar que o meu ego, ele não sabe tudo, eu vou me dar a chance de compreender a vida com outros olhares. Então, eu não deixo a oportunidade passar, eu não jogo maçã fora. Fica, então, essa reflexão para que a gente, em nossas vidas, a partir de hoje, a gente consiga vigiar um pouco mais o nosso dia a dia, tentando identificar, porque certamente a gente está deixando mágicos passarem e maçãs serem depositadas em lugares, em calabouços bem escondidos. É difícil a gente viver na Terra. A gente, quando lê André Luiz, dá para perceber o quanto eles se preparam para vir. E se a gente sofre porque alguém desencarna e volta para o plano espiritual, o sofrimento é multiplicado algumas vezes quando a transição é de lá para cá, quando os espíritos se preparam para vir para a Terra. A gente sabe o quanto é difícil viver aqui. A probabilidade de fracasso pelo nosso grau de evolução, pelo tanto de vícios e paixões que a gente traz no nosso mundo íntimo, é muito maior do que a possibilidade de êxito. Todo cuidado é pouco, e a maior dificuldade é porque a gente chegando aqui, a gente se veste, a gente se encharca dessa humanidade como ela está nesse estágio hoje. Se encharcar da humanidade daqui a alguns milhares de anos vai ser legal, porque lá a humanidade já vai estar vibrando numa faixa bem melhor. Então aí sim a gente vai conviver e não vai ter perigo da gente ir na onda um do outro, né? Se a gente for para uma colônia bem interessante, em que o bem predomina ali dentro, e a gente se deixar levar pela maioria, é legal, porque a maioria ali cumpre a lei de Deus. A Terra ainda não é bem assim. Então, a gente precisa de muita vigilância. Vigiar e orar constantemente.
E a nossa vigilância deve ser nesse sentido de, será que eu não estou muito encharcada pelos conceitos predominantes na nossa vida atual, no momento histórico atual? Será que a roupa que eu vesti de humanidade, ela não é tão pesada que ela virou uma armadura e ela me priva dos contatos que eu realmente preciso estabelecer? Será que ela não está obstruindo minha visão? Será que o meu espírito está sendo considerado e eu estou observando a vida pelo olhar do espírito? Ou eu estou vivendo puramente o ego, que quer destaque, que quer saber tudo, que quer as coisas que para ele faz sentido? Então não é à toa que a Joana tem batido muito nesse ponto de vista para desmistificar o nosso ponto de vista material, nos convidando a olhar mais pelo olhar do self, pelo olhar do espírito. O olhar do self enxergaria além do mágico, além da maçã. Ele seria capaz de se deslumbrar com o inesperado. Se o self tivesse ali naquele rei não ego, ele se encantaria com o mágico, ele convidaria o mágico para ficar para almoçar, porque ele iria querer desvendar aquele mágico, ele iria querer conhecer mais. Eram os simples da época de Jesus, que se deslumbravam com aquele homem que andava de lugar em lugar, que não tinha casa, que não tinha posse, que não tinha dinheiro, mas ele era enigmático. Só quem tinha olhos de ver eram capazes de se encantar com a figura de Jesus. Aqueles que tinham expectativas de que viria um poderoso, que seria um rei, eles deixaram Jesus passar. Então fica esse convite para que a gente cuide, para que o self tenha mais ponto de vista do que o ego nas nossas relações, escolhas, expectativas e nosso modo de ver a vida. Que a gente se desapegue mais do nosso ponto de vista material, para ter mais chance de não passar pela vida vivendo como o mundo vive, mas que a gente saia daqui vencedor, porque eu consegui enxergar um pouco mais amplo, um pouco mais como espírito, ainda que isso não fizesse sentido para a maioria das pessoas na Terra. Eu consegui fazer como Paulo fala, vivi no mundo, mas não me identifiquei com o mundo. Mantive a identidade espiritual, porque essa a verdadeira, e é isso que a gente veio fazer na Terra. Então, na forma dessa mensagem de um mito, eu deixo para vocês essa reflexão a respeito desses personagens enigmáticos, para a gente usá-los como referência, como ponto de referência mesmo, e saber se movimentar mais pela vida, menos egoicamente falando, mais espiritualmente falando. Temos aí alguns minutinhos, se vocês quiserem perguntar, conversar, comentar. Eu encerro a minha fala aqui, agradecendo a participação nesse evento aí de vocês, nesse grupo. Um prazer para mim estar com vocês de novo. Obrigada, Cris, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Bom. Fez sentido para vocês, gente? Vocês acompanharam? É algo que tem a ver com a vida aí de vocês, com a realidade de vocês? Posso fazer uma colocação? Querida Maria Paula, eu estava anotando algumas coisas que você falou, e você me falou uma coisa que eu não conhecia, que eu não sabia, que você falou que o Espiritismo ensina que o nosso grau de evolução, como humanos na Terra, o sofrimento ainda é uma ferramenta para o desenvolvimento. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. E é engraçado que antes de vir para cá, eu cheguei do trabalho, fui para casa, encontrei com meu marido. Eu estava muito pé da vida com algumas coisas, algumas grandes dificuldades que eu estou passando no meu trabalho. E aí eu falei pro meu marido, falei, pô, eu sou uma pessoa boa, sabe? Eu sou uma pessoa de bom coração, eu estou fazendo meu trabalho direito, eu sou dedicada. Por que está acontecendo isso comigo? Né? Então era assim, aquela coisa de, tipo, de me sentir injustiçada pelo sofrimento. E eu acho que ter vindo aqui hoje, escutar isso de você, realmente coloca em outra perspectiva. Então eu queria pedir para você falar um pouco mais sobre isso, se você puder.
Uhum. É Maria Paula seu nome? Maria Paula, isso. Muito, muito boa a sua colocação, Maria Paula. É algo que eu tenho elaborado bastante ultimamente. Eu tenho pensado muito, eu tenho refletido sobre isso. Quando a gente estuda a psicologia junguiana e a psicologia de Joana de Ângeles, a gente aprende a mudar a perspectiva, a forma como a gente olha para a vida. E isso que eu comentei, eu vou elaborar um pouco mais. Para o self, quando a gente fala self, a gente imagina o ser total. A gente, no Espiritismo, falaria o nosso espírito, que é o ser total. Para o self, não existe um ponto de vista bilateral como existe para a gente aqui na Terra, quando a gente olha para a vida como ego. O ego vai sempre querer polarizar bem e mal, certo e errado, bonito e feio, claro e escuro. Para o self, esse ponto de... Então, para o ego, isso, dentro dessa polarização, existe o que eu desejo e o que eu não quero. Então, bonito e feio, eu não quero feio. Bem e mal, eu não quero mal. A gente emite um juízo de valores a respeito. Então, o ego olha para as polaridades com um juízo de valores. E isso é do bem, isso é bonitinho, isso é legal, isso eu quero, aquilo eu não quero, é feio, tem que ser sumido e esgotado e excluído. O self olhando para o bem e mal, para o bonito e feio, para o claro e escuro, ele não tem juízo de valor. Os dois são bons. Os dois são divinos. Os dois são importantes. Se o self, então, olhando para a totalidade dele, compreender que é importante a experiência X para o seu desenvolvimento, ele vai desejar a experiência X, ele vai gerar, ele vai influenciar as leis do universo e ele vai produzir para ele ali na frente a oportunidade de vivenciar a ocorrência X para ele crescer. A ocorrência X é o quê? Tanto faz. A ocorrência X pode ser: fui promovido no meu trabalho. A ocorrência X é: fui despedido do meu trabalho. A ocorrência X é: encontrei uma pessoa que eu amo. A ocorrência X é: conheci uma pessoa que é um demônio na minha vida. Tanto faz para o self. O self não tem um juízo de valor. Ele deseja aquilo que é importante para ele crescer. E ele enxerga tudo da mesma forma. Tudo é legal. O ego não. Então, quando a gente fala assim, meu Deus, será que eu estava no plano espiritual e eu, no meu planejamento reencarnatório, eu falei que eu queria tal coisa? Ah, eu não faria. Ou a gente faz o seguinte comentário: se eu, na próxima vida, quando eu for escolher a minha próxima vida, eu vou escolher isso, isso, isso. É o ego que está falando. Porque o ego enxerga desse jeito: isso eu quero, aquilo eu não quero, isso é bom, aquilo é mal, isso eu desejo, aquilo eu prefiro afastar. Aí a gente vai embora. E quando a gente vai fazer o plano reencarnatório, não é o ego que está lá, é o self. E o self enxerga experiência. Tanto faz qual seja. Então, se você olhar pelo ponto de vista ego, não faz sentido, eu não quero, isso é um mal. Para que serve? Não tem sentido, não é justo, não me adianta. Para o ponto de vista do self, é o que você precisa para crescer. Então, o que você pode fazer a respeito disso? Quando a gente pega no Evangelho a frase não resistais ao mal, essa frase ela dava também um estudo inteiro em cima dessa. Não resistais ao mal significa o seguinte: primeiro, não confronte, não queira fugir, não queira sumir com ele, não queira acabar com ele, não resista. Quando a gente fala não resista, sabe quando a gente fala assim, é isso. Não resista não é se conforme, se acomoda, deixa ele acabar com você, não é isso. O não resistir é não ponha resistência. Porque tudo aquilo que a gente resiste, a gente dá força. Então, não resistir é, primeiro, relaxe. Que é aquela aceitação, resignação, não conformação. Olha para aquilo sem resistir no seguinte sentido: ao invés de ficar questionando, de ficar brigando, de ficar se opondo àquilo, olha sem resistência. O que é isso na minha vida?
O que esse trabalho, essa situação, esse absurdo de injustiça que eu estou vivendo no meu trabalho, que sentido tem isso na minha vida? Por que será que meu self enxergou que eu preciso disso? E você começa a investigar. Isso é uma mágica que está acontecendo na sua vida. Então, se eu fosse você, eu exploraria, elaboraria, tentaria usar a intuição, vai dormir, faz uma oração e pede para que, porque quando a gente dorme, é um instrumento que a gente tem maravilhoso, a gente não usa. A gente consegue entender o sono a partir do ponto de vista espiritual, que é, seu espírito vai ser liberto, você vai poder conversar com outros espíritos. Mas do ponto de vista psicológico o ego sai um pouco do comando. E o inconsciente invade. Ele manda o que ele quer durante o sono. Então, pede para o seu inconsciente te dar mensagem. Você tem algo para aprender, você precisa elaborar algo com essa situação. O seu self entendeu que ela é necessária. Então, quanto mais você conversar com ela, tentar sair, sai fora, faz de conta, conta essa história como não fosse você. Faz de conta que você está contando a história do seu vizinho e conta a sua história. Sai fora e tenta explicar. O que será que eu poderia dizer para o meu vizinho? O que será que o meu vizinho está precisando aprender? Quanto mais exercícios você fizer para elaborar a situação, sem juízo de valores, não é nem um bem nem um mal. Aliás, é um bem, porque se não fosse o self não geraria para você. A gente costuma falar, porque Deus me fez isso. Não é Deus nesse sentido humano que a gente dá para ele, né? É o que o meu Deus interno entendeu que eu preciso aprender com essa situação. Independente se ela é boa, se ela é má, se ela é gostosa, se ela é doída. Juízo de valores é o ego que faz. O que meu self entendeu que eu preciso entender nesse sentido? E aí começa a explorar, a elaborar, tenta tirar o sentimento disso para você poder conseguir produzir em cima disso. É uma busca que você tem. Você recebeu um mapa de um tesouro para ser descoberto. E aí você tem que tentar fazer sentido, descobrir que mensagens que esse mapa tem, porque no final desse processo você vai ser transformada. Esse é o bem sofrer do Evangelho. O mal sofrer é resistir, não faz sentido, não tem nada a ver. Para que serve esse sofrimento? Não é nem justo. E você não vai desfrutar da experiência. Então tenta sair fora do juízo de valores e enxerga isso é um bem, porque o meu self gerou, é o que eu preciso para hoje. Então eu vou tentar crescer a partir disso. Deu para entender? Perfeito. Super obrigada. Deixa eu complementar, só para ver se eu entendi o que você está falando. A gente está falando que o self, ele busca experiências que vão ser proveitosas para a gente, independente se a gente acha que é bacana ou que está sendo ruim. Mas a partir do momento que esse meu self ele está imaginando essas novas experiências, ele está relacionado, ele está buscando o meu histórico ali, né, nos meus arquétipos, está buscando a lei de causa e efeito, né, então ele vai lá atrás, né, não só o que é bacana para eu progredir, mas eu também não posso esquecer da lei de causa e efeito. Ah, sim. Você está falando que existe nisso um mecanismo que é a expiação. A expiação é algo que é quase que mecânico, mas não é tão simplista assim. Mecânico no sentido de que se eu jogo um objeto para cima, ele vai cair. Existe uma lei da gravidade e não vai ter jeito, né? Eu posso amaciar a queda, mas a queda vai acontecer. Agora, eu posso sair de baixo para não cair na minha testa. Tem aí uma interferência que a gente pode fazer. Agora, vai cair. Então, existe um mecanismo e realmente tem uma lei regendo que tem coisas que são inevitáveis, porque são simplesmente consequências de um passado. Mas ainda assim existem essas interferências, né? É uma lei inteligente e a gente é capaz de ir modificando ela com nossas atitudes. Então, a gente costuma dizer que aquilo que a gente contraiu numa única vez, Deus permite que a gente pague quando a gente tiver crédito e ainda parcela sem juros, né? Então, existe aí uma interferência, não é tão toma lá da cá, né? Mas, de fato, não só são experiências voluntárias que o self gera para um crescimento,
como tem algumas que são simplesmente uma lei mecânica, estou falando mecânica, mas não é tão simples assim, em funcionamento. É um mecanismo muito complexo, né? Mas existem realmente as duas questões para a gente pensar. Muito bem colocado. E complementando também, não sei se eu entendi certo, que a gente sempre usa aquela frase, né, que a dor é necessária e o sofrimento é opcional. Eu entendo que, então, buscando esse entendimento, né, buscando entender ele no 360 graus, você consegue se livrar, então, desse sofrimento, desse primeiro sofrimento. Você vai ter totalmente opcional. Dói por alguma razão que vai ter que doer, seja por, enfim, por vida passada ou por agora vai doer, mas você consegue... É exatamente isso. Aproveita através da dor, né? A dor vai vir, mas como você vai aproveitar essa dor para fazer o seu crescimento, né? Pra Você vai entender o porquê, vai entender e trabalhar isso. Então, o sofrimento ficou... Perfeito. Esse é o bem e mal sofrer do Evangelho. Se a gente lê lá no Evangelho, bem e mal sofrer isso. Qual é a minha postura diante do sofrimento? Tem um jeito de eu me posicionar diante do sofrimento, que é a mágoa, eu sou coitado. Aí eu gero um sofrimento que é um anexo, não precisava ter. Eu estou fazendo um adendo no contrato que eu tinha com a espiritualidade, né, com as leis divinas. E o bem sofrer significa, eu vou passar, o sofrimento é uma passagem, é algo que nos imprime. Eu vou passar por isso, está tudo em ordem, né? E vou chorar, vai doer, mas eu passo por aquilo. Então, bem colocada a diferença que você apontou muito bem. É a resignação, né? É a resignação, isso é a resignação. Queria fazer um comentário também. Cris, meu nome é Alan. Dentro de todo esse contexto, eu queria só colocar a questão do livre-arbítrio, porque a gente sempre fala aqui que existem muitos sofrimentos que são frutos das nossas próprias escolhas. Então, tomando como base todo esse conceito que você mostrou para a gente aqui, que o self ele já predetermina algumas situações, sendo boas ou ruins para o nosso ego, que geram sofrimento, a questão do livre-arbítrio, como que ela influencia nessas situações? Seria esse adendo sofredor aí que você está colocando também? Isso é também. O livre-arbítrio ele vai entrar quando a gente pratica, nesse contexto que a gente está falando, o livre-arbítrio. Ali a gente poderia colocar o livre-arbítrio vai ser a escolha que você vai fazer a partir do ego ou a sabedoria de usar o livre-arbítrio buscando uma conexão, um alinhamento entre eixo ego-self. Então, as melhores escolhas para a gente usar o livre-arbítrio com maior sabedoria é quando, por isso que Joana de Ângeles bate muito nisso e Jung também batia. Quando a gente conseguir providenciar o alinhamento entre eixo ego-self, significa o ego não está sozinho na parada, porque normalmente o que o ego faz? Ele esconde o self, ele põe uma cortina bem grande para o self fingir que não existe e ele toma conta da parada. Aí o meu livre-arbítrio ele vai ficar tão restrito, a chance de eu acertar é tão pouca. E aí eu vou dar muitas cabeçadas, eu vou ser aquele rei da historinha. Se eu trago o self para a jogada, eu potencializo, eu otimizo o meu livre-arbítrio. Eu tenho maior chance de, ao usar o livre-arbítrio, acertar mais que errar, porque eu amplio o meu ponto de vista. Não é só o ego agora, tem um self olhando a situação. Então eu enxergo antes ou depois as leis divinas acontecendo. Então quando eu vou escolher baseado num ponto de vista mais amplo, eu mais acerto do que se eu focar e só enxergar do ponto de vista do ego. Então melhora muito, a gente otimiza muito o nosso livre-arbítrio, o bom uso do livre-arbítrio, quanto mais amplo a gente conseguir enxergar. Bem legal isso também. Nossa, gente, vocês são... Muito interessante. Muito bom. Obrigado. Não, muitas reflexões. Não, eu acho que o que você falou antes também, de que a gente não aprende na primeira experiência, a gente vai passar por aquilo várias vezes. E eu estou lembrando de duas situações.
vivendo esse desafio profissional que eu estou vivendo, ontem eu estava na academia correndo e me deu uma luz, que eu mandei uma mensagem para minha coach, que eu comecei a fazer coaching com ela já há muitos anos, e aí retomei agora, e aí a coisa foi ficando tão complicada na empresa que eu falei, Beth, eu não consigo nem, assim, nem sei onde focar o coaching, então vamos dar uma parada. Aí eu mandei ontem uma mensagem para ela, falei, não, eu quero voltar, mas eu não quero focar no que está acontecendo na empresa, eu quero focar no que está acontecendo comigo, porque ela sempre fala assim, você tem, é como se você tivesse um círculo dividido em três, tem uma parte que é sua, uma parte que é dos outros e uma parte que é da vida. Você consegue controlar o que é seu, o que é dos outros, o que é da vida, é da vida. Eu falei para ela, eu quero trabalhar no meu texto, porque eu estou reparando que algumas coisas que estão acontecendo nessa mesma empresa, que é em Singapura, do outro lado do mundo, são coisas semelhantes que haviam acontecido comigo quando eu estava no Brasil, que aconteceram comigo quando eu estava nos Estados Unidos. São empresas diferentes, são pessoas diferentes, a única coisa comum sou eu, né? Então, assim, eu tenho meu texto. Não que tudo que esteja acontecendo seja responsabilidade, ou seja, culpa minha, mas eu tenho responsabilidade sobre o que é meu. Então, eu falei para ela, vamos forçar no meu texto para eu tentar pegar o que tem sido meu, de tudo isso que está acontecendo em situações tão diferentes. E ela falou, puta, adorei essa reflexão, vamos trabalhar por aí, né? Porque eu não vou conseguir resolver as outras pessoas da minha empresa ou o ecossistema total da minha empresa, mas ontem eu parei o que eu estava fazendo na esteira e fui escrever para ela porque foi uma reflexão muito poderosa, foi um insight muito poderoso. Insight, foi. Muito legal. Isso foi ontem, né? Então, hoje, vindo aqui, conversando com vocês e tendo essas reflexões, para mim é muito poderoso o que está acontecendo nesse momento. Muito interessante. E é muito interessante a sua percepção, é exatamente assim que funciona, a gente gera. Então, eu estou com a pessoa que eu gerei, eu estou no lugar que eu gerei, e se eu mudar tudo, eu troco os personagens, troco o cenário, mas eu troco 6 por meia dúzia, porque eu gero tudo de novo. Por mais que a gente não dê conta do que é do outro, do que é da vida, a gente vai, com o nosso 1/3, aproximar da pessoa X ou da pessoa Y. E a gente vai gerar a vida X ou a vida Y baseado no seu 1/3. Então, você não muda as pessoas, mas ao você modificar as pessoas que antes faziam sentido para aquela pessoa que você era, se afastam e você gera novas pessoas. A vida se afasta, é como se fosse um imã. Eu vou mudando a minha polaridade, aquilo que antes eu atraía, agora eu afasto. Então, ao mexer com a gente mexe com o outro, a gente mexe com o mundo. Então, é o único jeito de transformar. E é interessante isso, vou repetir. Por mais que eu não consiga mudar o outro e mudar o mundo, quando eu me mudo, não tem como, por tabela, eu mudo o outro e eu mudo o mundo. É o único jeito que tem de trabalhar. Tá perfeito o seu insight, você tá alinhada, tá amparada, pode confiar e mandar bala que você vai superar isso aí, você vai ver. E acho que essa é a proposta do espiritismo, né? É a reforma íntima. Você mudando você muda o que está à sua volta, né? Você vai mudar a sua sintonia, você vai mudar o que você está atraindo, sua afinidade muda. Então, acho que é bem essa, né? Essa é a nossa proposta quando a gente está estudando, né? O que a gente pode mudar, deixar as muletas de lado, de achar que tudo é culpa do outro, do problema. Deixar o problema, achar que o problema é da vida ou dos outros, né? Começar a focar o problema. Problema não, né? O problema é solução ao mesmo tempo na gente, mas que a gente tem a capacidade de mudar. Começa a achar os pedrinhas preciosas, né, nas maçãs. Olhar para nossa sombra também, né? É exatamente isso. Muito bem. Mudar o mundo a gente não vai, mas a gente pode mudar o nosso mundo. Né? E aí, inevitavelmente, você vai mudar o mundo, mesmo que você não queira. É impressionante. Servia fácil demais, né? Você começa a ver as coisas de uma outra forma. É o que você falou, não tem como continuar com tudo à sua volta se você mudou. A gente que está fora aqui, né? É que nem uma comparação. Quando você vai para o Brasil não é mais o mesmo que era quando você estava lá. Seus amigos não são mais os mesmos, né? Mesmo a família, a sua família que você convivia todo dia, você podia morar com seu pai e com a sua mãe. Quando você vai para lá hoje, você já vê de uma forma diferente. E querendo ou não, essa experiência muda, né? Exatamente isso.
Muito legal, gente. Fiquei feliz, viu, com a profundidade aí da reflexão, do estudo. Vocês estão de parabéns. Eu não esperava que a historinha da maçã fosse levar a tudo isso. Bem, Meu ego já estava falando no início ali. Superou. Muito legal. Obrigado. É interessante como quando a gente está aberto, o universo vai trazendo essas mensagens, né? Então eu comentei que ontem eu tive esse insight, hoje isso, anteontem, não, sexta-feira, eu estava escutando um podcast de business e a pessoa estava falando da importância do relacionamento para você conseguir fazer as coisas acontecerem no mundo dos negócios e tudo, e ele citou uma frase que eu anotei junto com as coisas que você falou aqui, que me lembrou, que era uma frase, acho que do Abraham Lincoln, ou Franklin Roosevelt, algum presidente americano, que fala assim: eu não gosto desse homem, logo eu devo conhecê-lo melhor. Isso, perfeito. Então, se eu não gosto, é porque eu estou julgando. Se eu estou julgando, eu estou usando uma lente. Se eu estou usando uma lente, eu preciso tirar aquela lente e conhecer uma pessoa, que pode até não ser uma pessoa que vá com quem eu vá ser meu melhor amigo, mas o fato de eu não gostar de alguém mostra mais sobre mim do que sobre o outro. Mostra a lente que eu estou usando para julgar o outro. Né? É tão impressionante como essas coisas vão fazendo sentido. Né? É um quebra-cabeça que vai se juntando, né? Se você está aberto, o universo vai mandando essas mensagens. É muito louco. É muito bom. Gostei muito dessa frase. Ela se encaixa perfeitamente. Se o rei tivesse tido essa presença de espírito, ele teria trazido o mágico para conhecer o que é essa figura, por que ele pensa fora da caixinha, por que ele não é como eu espero, quem é essa figura. Aí ele teria a oportunidade de conviver mais com essa pessoa que era tão especial. Mas ele descartou porque ele não entendia, né? Exato. Bacana, adorei isso. Muito bem. A Vanusa está acompanhando tá te ouvindo. Ah, a Vanusa tá por aí? Tá pelo Skype também. Aham. Então, Cris, queria te convidar para então fazer a prece final para a gente também, para a gente poder encerrar. Ok. E mais uma vez queria te agradecer. Foi ótimo. Muito obrigada. Muito bom. Obrigada, gente. Prazer. Então, vamos agradecer por essas oportunidades de autoencontro, de ampliar a consciência, de buscar as verdades da vida, de buscar também tirar essas lentes que constringem nossa visão, agradecer pela presença amorosa dos espíritos, que de várias formas buscam nos acessar, seja por inspiração, por insight, por intuição. Agradecer a Jesus pelos seus ensinos e a tantos outros benfeitores da humanidade e pedir forças, coragem, fé, para que esse caminho do autoconhecimento, esse processo de reforma íntima, seja acelerado, que ele possa realmente nos levar a desenvolver as nossas potencialidades, descobrir esse Deus que está dentro de nós, adormecido. Mais uma vez, obrigado pelo amparo, pela proteção. Esteja sempre com a gente e envolva-nos e também ao nosso mundo, na sua paz, no seu amor e na sua luz, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, gente. Até uma próxima, Fernanda. Foi um prazer. A gente depois acertar outra data. Combinado. Tchau, gente. Tchau. Até mais.